Olá, bom dia, meus amores. Dando sequência, tá? Ao conteúdo de geografia. Na semana passada, nós estudamos os tipos de climas, tá? E agora vamos dar sequência às formações vegetais brasileiras, ok? Vamos lá. São 9 as principais formações vegetais nativas do território brasileiro. Suas características resultam da interação de diferentes elementos, como o relevo, o solo e o clima, que predominam nas regiões em que se localizam. Observe atentamente o mapa a seguir, que tem o mapa das formações vegetais do Brasil, né, que são as 9 principais: floresta amazônica, mata dos cocais, mata atlântica, tá? A gente vai ver cada uma delas, ok? Tem esse jogo rápido aqui, tá? Que vocês façam, ok? Vamos lá. A primeira que nós vamos estudar, né? É a floresta amazônica. Creio que todo mundo já ouviu falar na floresta amazônica. A floresta amazônica ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Ela se estende por vários estados e por alguns países vizinhos, como Colômbia e Peru. Localiza-se em uma região de clima equatorial, tá? Aí a gente volta lá naquele mapinha, né, onde está identificando os climas, né, para a gente saber qual clima ela pertence. Tá? Aí aqui já diz que ela pertence ao clima equatorial. A vegetação da floresta é muito variada, né? Tem uma diversidade, né, de vegetação. Em algumas partes é muito densa, com árvores que chegam de até 40 metros de altura. Em outras áreas é constituída por vegetação rasteira, com arbustos, cipós e trepadeiras. É uma diversidade de vegetação aqui. São vários tipos de plantas, né? Aqui tem a foto, né? Como é possível visualizar, tá? Há muitos anos a floresta amazônica vem sendo devastada, né? As queimadas e o desmatamento, principalmente para a extração de madeira e a prática de atividades agropecuárias, são as principais causas da destruição dessa floresta. Infelizmente isso acontece, né? Tanto esse desmatamento como também queimadas, né? Os rios também são prejudicados por atividades como garimpo, que contribui para a contaminação por mercúrio e para o assoreamento. Tá? E o que vem a ser esse assoreamento, né? Aqui tem dizendo que é a definição, tá? Acúmulo de materiais, areia, terra, rochas e lixos que são levados até o leito dos rios pela ação da chuva, do vento ou do ser humano. Trata-se de um processo natural que pode ser intensificado pela ação humana, tá? Tem aqui ciências. Existe peixe que pode viver fora da água. Uma interrogação, você sabia? Na região amazônica é possível encontrar o peixe piramboia. Em determinadas épocas de sua vida, ele pode viver fora da água, já que em seu sistema respiratório apresenta tanto brânquias, né, quanto pulmões. Assim, ele pode procurar seus alimentos na água e na terra. Peixes com essas características podem medir até 1,25 metros de comprimento e se enterrar em até 50 centímetros de lama. Olha que interessante. Aqui tem uma imagenzinha do peixe piramboia, tá? Aí dando sequência, né, aos tipos de formações vegetais. Nós já falamos sobre a floresta amazônica, né? Já é a primeira que nós falamos. Tem a Mata Atlântica, né? Que assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica é outra paisagem natural brasileira muito rica. Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas, como as orquídeas e as bromélias. Nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade, trazida pelos ventos oceânicos. A região onde se localiza essa formação vegetal apresenta três tipos climáticos. Olha aí os climas sendo importantes, tá vendo? Tropical típico, tropical úmido e subtropical. Ó, interessante, né? Paisagem de floresta tropical no Parque Nacional da Serra dos Órgãos do estado do Rio de Janeiro. Que é uma imagem bem
atraente, né? Assim, que chama bastante atenção. Desde o início da colonização do Brasil, no século XVI, com a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar, até os dias de hoje, a Mata Atlântica sofre com o desmatamento para dar lugar a áreas urbanas e rurais. Infelizmente, isso é contínuo, né, no nosso dia a dia. Esse desmatamento, né, essa poluição ao nosso meio ambiente, né, porque isso é uma forma de poluir, de desmatar o meio, né, que é tão importante para a nossa sociedade, ou seja, para a nossa população, né? Estima-se que hoje restem apenas 6% de sua vegetação original. A devastação da Mata Atlântica, além de provocar a extinção da vegetação e da destruição dos rios, leva à extinção dos animais que nela habitam, pois eles não conseguem sobreviver fora de seu habitat. Habitat quer dizer o seu lugar, né, o seu lugar de origem, né, onde você vive, né? Então, com isso, né, com essa devastação, com esse desmatamento que acontece no dia a dia, eles ficam sem ter moradia, né? E na maioria das vezes, como ele fala, não consegue o quê? Sobreviver fora de seu habitat, né, original, né? Dando continuidade, temos também o cerrado, tá? Vocês vão marcando floresta amazônica, Mata Atlântica e o cerrado. Vamos lá. O que vem a ser esse cerrado, né? O cerrado ele é composto basicamente de arbusto, aqui as imagens, tá? Que cresce de forma esparsa. Esses arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos com casca grossa, tá? A gente vai se atentar às imagens, tá? Os exemplos, tá? Para a gente poder diferenciar uma vegetação da outra. O solo geralmente é coberto por gramíneas, ó, tá? E plantas rasteiras. O clima predominante é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro de seca, tá? O solo do cerrado não é muito apropriado para a prática da agricultura, tá? Ele não gera agricultura, não é apropriado, tá? Não é propício para a agropecuária, tá? Para agricultura, para, né, fazer as plantações, não é viável, tá? Porém, são usadas técnicas de correção de solo para torná-lo que produtivo. Tem todo um processo para poder gerar, né, um solo fértil para poder gerar, né, a agricultura, né, alimentos, para poder ser útil para o ser humano, ok? Nas últimas décadas, grandes áreas vêm sendo devastadas e as condições naturais da região têm sido muito alteradas para a prática da pecuária e para a formação de lavouras, principalmente para o plantio de soja. Isso é constante, tá? Em toda paisagem, né? Vai ter um modo de desmatamento, de poluição, tá, gente? Isso aí é uma coisa que acontece hoje e nós não temos como mudar isso, né? Infelizmente não temos como mudar, ok? Aí vem a caatinga, tá? A caatinga é típica da região nordeste do Brasil, né, onde o clima é semiárido. Nesse tipo de vegetação predominam arbustos que perdem as folhas no período das secas e cactos que retêm umidade em seus caules e têm espinhos, o que ajuda a evitar a perda de água pela transpiração. Essa formação vegetal tem sido desmatada de modo acelerado nos últimos anos, principalmente devido à exploração ilegal de lenha, tanto para fins domésticos quanto industriais, e a ampliação da área para pastagens e para agricultura, né? Cada um com o seu modo de desmatamento, tá? Agora vem o Pantanal, tá? Também que é uma paisagem, né? Caatinga, né? Pantanal, cerrado, são formas de vegetação, tá certo, gente? O Pantanal, localizado nos estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, é uma formação vegetal composta de espécies muito variadas.
Apresenta a característica da floresta tropical, do cerrado, dos campos e até mesmo da caatinga, tá? Tendo como clima predominante o tropical. Vocês vão marcando essa parte aí que fala sobre o clima. Desculpa. O clima predominante de cada vegetação dessa. Caatinga, o clima que predomina é o tropical. Tropical típico. Nessa região também há muitas plantas aquáticas, né? Pois a planície é alagada entre os meses de novembro e maio, pelas águas do rio Paraguai e de seus afluentes. Essas cheias fertilizam o solo e favorecem a abundância de vegetação. A paisagem natural do Pantanal vem sendo alterada principalmente pelo avanço das lavouras. O solo fértil e irrigado é favorável ao plantio, o que muitas vezes leva ao assoreamento do leito dos rios. A pecuária também é muito praticada na região, ok? Também é bem satisfatório, né, o plantio aqui no Pantanal, como nós vemos, né, às vezes passa na televisão. O solo é bastante fértil, né, gera bastante agricultura, né? É um solo que desenvolve a plantação, tá? Aí temos o campos também, que é um tipo de vegetação, tá? A vegetação dos campos desenvolve-se de modo predominante na região sul do país, com clima subtropical, e é constituída principalmente por uma vegetação rasteira que recebe o nome de gramínea, tá? Aí vocês lembrem de cada característica que traz cada vegetação dessa, tá? Ela atinge de 10 a 15 centímetros de altura e é uma pastagem natural para o gado. O campão, que também ocorre nos campos, é um tipo de mata mais alta que se desenvolve às margens dos riachos. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, a vegetação de campos permite a criação extensiva de gado e as plantações de soja, trigo e arroz, tá? Por isso, a vegetação original já se apresenta bastante alterada. Em algumas regiões, ocorre o processo de arenização do solo, que resulta na retirada da vegetação original e da ação dos ventos e das águas das chuvas no solo desprotegido. O que vem a ser essa criação extensiva, né? Aí aqui tem sua definição. É um tipo de atividade pecuária na qual o rebanho é criado solto em grandes áreas, alimentando-se de pastagens naturais, tá? Dando sequência a campos, temos também a mata de araucárias, A mata de araucárias é constituída principalmente por araucárias, né? Araucárias, é que eu estou me enganchando o nome araucárias, ou pinheiros do Paraná. Essas são árvores de grande porte, podendo chegar a 25 metros de altura, ó. Essa daqui, essas árvores, tá, gente? Com folhas finas, tá? E alongadas, que evitam a perda de umidade, que se desenvolve muito bem nas áreas de maiores altitudes e temperaturas mais baixas. O clima predominante nessa área aqui, nessa vegetação, tá? É o subtropical, ok? Então a gente tem que se atentar a isso, tá? A classificação dessas vegetações, tá? E também o clima que predomina em cada região, ok? Nós vamos ficar até aqui na mata de araucárias, tá? Na próxima aula nós iremos dar sequência ao restante. Deixa eu só finalizar aqui essa parte. A vegetação original cobria aproximadamente 30% da região sul do Brasil e podia ser encontrada em algumas áreas de maior altitude da região sudeste. Em virtude da intensa extração da madeira durante muitos anos para a produção de móveis de papel e para a construção civil, atualmente restam apenas algumas reservas da mata de araucárias, protegidas por lei, tá? Que somam em média 4% da área originalmente ocupada por essa vegetação, tá? Então nós vamos ficar até aqui na mata araucária. Cada um vem com a sua definição, né?
as suas características e também com suas especificidades, né? Com também o seu clima, tá? Qual o clima predominante. Vocês vão marcar que são 9, tá? São 9 tipos de vegetações, tá? Iniciamos para floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal, campos e ficamos na mata de araucárias, dando sequência na próxima aula na vegetação litorânea, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. É só ler e acompanhar o material, tá? Que não tem dificuldade também, aqui é só a definição de cada uma, a classificação, né? Das formações vegetais, que no caso são as vegetações, tá? E vem explicando cada uma delas, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. E se Deus quiser, até a próxima aula de geografia, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.